o Flamengo ganharia os 3 campeonatos, mas assim, bem fácil. 1 bilhão na equipe ao longo dessa temporada toda. Até agora não chegou nesse 1 bilhão, falta uma grana ainda para chegar. Não tem jeito. O Danilo é um deles. Tem interesse, então, tá... Com razão, dor de cotovelo em qualquer rival, você ter uma condição financeira saudável. Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da mídia palmeirense. Galera, o chororô continua. Isso porque eles mesmos já estão assumindo que o Flamengo é o único time que pode ganhar tudo aqui no Brasil e fora do Brasil. Galera, eles estão assim se rendendo aos poucos ao poder do Mengão. Isso porque o mercado da bola tá agitadíssimo. A Gávea tá naquele clima de pegar fogo. Muitos reforços chegando, muitos jogadores querendo vir para o Mengão. Galera, todos os jogadores agora querem jogar no Mengão. O BAP não tá tendo dificuldade para procurar jogador para jogar no Mengão. Vocês vão saber de tudo a partir de agora e também sobre o jogo que acontece amanhã entre Flamengo e Vitória pela Copa do Brasil. É estreia, né? Aí na Copa do Brasil, vem comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Comenta e lembrando aí de deixar os créditos aí para o canal do Deixa o Palmeirense Falar. Vamos pro vídeo, galera. Falando do Flamengo, na discussão que teve aí em uma matéria do UOL, em 2 colunistas aí que deram suas opiniões sobre o assunto, o Eudes Júnior e o PVC, que é a questão do Flamengo ganhar ou não a tríplice coroa do futebol brasileiro este ano. Estamos ainda aqui no mês de abril, né? Já perto de maio, praticamente ainda no começo da temporada, né? Estamos aí talvez no meio da primeira temporada, do começo da temporada ainda, e aí já se fala nessa possibilidade do Flamengo, pelo futebol que vem apresentando, pelo desempenho que vem apresentando, ser o grande protagonista, mais uma vez, do futebol brasileiro em 2025. Isso a gente já sabe, né? Isso a gente já sabe, vamos falar bem a verdade. Para quem acompanha futebol, quem está vendo o que está acontecendo no futebol, a gente sabe que Flamengo vai ganhar alguma coisa, se não ganhar os 3, né? Essa que é a verdade, né? Eu não estou sendo pessimista aqui como palmeirense não, cara, mas o Palmeiras não está jogando futebol para ganhar 3 campeonatos. Pode ser que ganhe um. Eu acredito até que pode pegar uma Copa do Brasil, talvez aí até a Libertadores, pode ser, né? Se conseguir manter essa regularidade no brasileiro até o final, mesmo que não esteja jogando tão bem, mas aí não pode vacilar tanto, né? Porque é normal você dar uma vacilada no brasileiro, é normal você ter uma queda de desempenho. O problema é que o Palmeiras está no desempenho ruim, isso é preocupante, né? Desempenho ruim, e aí se tiver uma queda de desempenho, aí desanda. Ao contrário de quem está com desempenho muito bom, aí dá uma queda de desempenho e não desanda tanto. E o Flamengo hoje demonstra um desempenho muito bom, com o seu novo técnico Leonardo Jardim, que parece o jeito do time jogar, que na verdade ele nada mais, ele fez o seguinte, ele olha os jogadores que ele tem, ele pega a característica de cada jogador e monta o time de acordo com a característica do jogador que ele tem. Esse sim é o... Cara, não adianta, essa é a fórmula do sucesso, cara, não tem como fazer diferente. Se você tem jogador de alto nível e você consegue moldar o time a jogar de acordo com aqueles jogadores de alto nível que você tem, você vai ter sucesso garantido. Agora, se você não tem jogador de alto nível, você pode ter um sucesso também, né? Só que, claro, quanto melhor o elenco, mais fácil você consegue se adaptar aí, você chegar lá na frente. O problema é quando você tem um elenco de alto nível e quer fazer os caras jogar diferente daquela característica que ele gosta de jogar. Pode ser que dê certo? Dá, assim como deu o Flamengo ano passado. Ganhou tudo com o Felipe Luiz, só que este ano já não estava dando. Pelo menos é essa desculpa que deu o José Boto e também eles que conversando com o BAP, eles chegaram a essa conclusão, que o Felipe Luiz não ia reverter o que o Flamengo estava caminhando para essa temporada. E aí trouxeram o Jardim, que é bem mais experiente, muito mais rodado. Não estamos dizendo que o Felipe Luiz é ruim, muito pelo contrário, ele é bom pra caramba. Só que assim, o Jardim com mais experiência, ele pegou esse elenco do Flamengo que veio para ele,
que é de altíssimo nível, moldou e tá jogando pra caramba. Tá jogando pra caramba. Pode ver que o Flamengo não joga igual todo jogo também. Ah, você vai falar, mas o cara faz o estilo de jogo. Não, ele joga de acordo com o que tem que jogar. Só que, cara, aí vai a experiência do cara mesmo, né? Não adianta, né? E o Flamengo hoje é candidatíssimo, sim, a ganhar os 3, velho. Quem que você imagina que possa ganhar do Flamengo hoje? No mano a mano, na bola? Não tem, cara. Ah, o Palmeiras pode ganhar, o Cruzeiro pode ganhar. Pode, vamos falar que não. Pode chegar, o Palmeiras e o Cruzeiro pode chegar, pode ganhar assim, mas, cara, se você jogar 10 vezes, eu duvido que o Palmeiras ganhe mais do que o Flamengo ganhe do Palmeiras. E é a mesma coisa que o Cruzeiro, cara. Assim, é fato, velho. É só você olhar como é que tá desenvolvendo o futebol hoje. Não tem jeito. E aí os colunistas aqui até falaram, né? Ó, o PVC acha que é muito cedo para falar em tríplice coroa. Realmente é. Esse aqui é o ponto. É muito cedo mesmo, né? E aí depois tem a questão de começar... Como o BAP já falou que vai ganhar a porra toda, que quer ganhar a porra toda, isso gera talvez uma pressão que não é necessária nos jogadores. Porra, e é também na torcida, né? A torcida fica esperando aquilo acontecer. E se de repente pode acontecer de não ganhar um título, de ganhar 2 e não ganhar um, aí a torcida fica insatisfeita. Não dá aquela sensação de alegria, né? Porque a expectativa estava gigante, cara. E esse é o problema de quem ganha tudo, né, velho? A expectativa vai lá em cima, você acha que pode repetir ou melhorar aquilo, só que fica dificílimo para você atingir. Mas eu acho que este ano, para o Flamengo, eu não sei não, cara. Se o Palmeiras não melhorar o futebol, porque o Palmeiras tem jogador, mas precisa melhorar o jeito de jogar o futebol. O Flamengo vai ganhar tudo. O Cruzeiro, pelo jeito, tá no caminho também, porque o Arthur Jorge é muito bom. A grande diferença de Cruzeiro e Flamengo é que o elenco é muito, mas muito superior do Flamengo ao do Cruzeiro. O Cruzeiro precisaria ali dar uma renovada, algumas peças aí para conseguir concorrer pau a pau com o Flamengo. Cruzeiro é aquele negócio, Libertadores, segundo, terceiro, eu acho que não vai passar disso. E olhe lá se chegar, né? Porque o Cruzeiro está lá atrás, mas teria time para isso. E o Palmeiras hoje é aquele negócio, tem que beliscar alguma coisinha, né, Palmeiras? Porra, melhorar o desempenho de futebol, voltar o Paulinho, voltar pro Vitor Roque. Eu acho que aí a gente tem chance de ganhar pelo menos um aí, né? Uma Libertadores ou uma Copa do Brasil. O cara tem que ganhar alguma coisa, pelo amor de Deus. Já não aguento, 2 anos sem ganhar nada, rapaz. Puta que pariu. Vamos ganhar nada. Ah, ganhou o Paulista. Ah, mas a gente quer ganhar coisa grande, né? Vamos que vamos. Então o Flamengo hoje, candidatíssimo, porque tem um elenco muito forte, é um clube muito bem gerido, é um clube que tem pretensão, que tem vontade, é um clube que contrata jogador para vencer, ele não contrata jogador para ser competitivo, né? Ao contrário dos demais times. Ah, meu time está competitivo. Aí eu falo, o Bragantino é competitivo. O Atlético Paranaense é super competitivo. Olha o trabalho que deu o Palmeiras. O Bahia, porra, que é mais competitivo que o Bahia, é super competitivo, mas não vai ser campeão. Esquece, velho. Entendeu? Quem que você olha para ser campeão? Flamengo. Ah, e depois? Ah, Palmeiras. Ah, daí Cruzeiro. O Cruzeiro já tá lá embaixo, né? O problema do Cruzeiro é recuperar esses pontos no Brasileiro. Mas pode pegar a Copa do Brasil, pode sim a Libertadores, por que não? Então vamos ver, né? Vamos aguardar aí. Na minha opinião, hoje o Flamengo ganharia os 3 campeonatos, mas assim, bem fácil, na minha opinião. E falando de disputa em competição, o Palmeiras e o Flamengo estariam disputando o mesmo lateral esquerdo, que é o Wellington, o ex-São Paulo, né, cria do São Paulo, que está lá no Southampton da Inglaterra, 25 anos, e não estaria sendo muito bem aproveitado lá na terra da rainha, lá do rei, né, do rei Charles agora. O fato é que aí entra a briga dos dois, né? Quem será que pode ganhar essa briga? O Palmeiras também tem problema na lateral esquerda. O Piquerez, que é o lateral esquerdo do Palmeiras, está machucado, vai ficar um bom tempo aí sem jogar, não vai nem para a Copa, né? Que é uma pena. Aí o Palmeiras no lateral esquerdo está com muita dificuldade, embora tenha o menino Arthur lá, que tá dando conta do recado, hein? Jogou pra caramba o último jogo aí. Então, só que precisa de mais um, né, cara? O Palmeiras precisa rapidamente de um novo lateral e estaria aí tentando negociar com o Southampton o Wellington. E aí o Flamengo entrando na jogada também, porque o Flamengo também com problemas na lateral direita, lateral esquerda, né? Lembrando que o Alexandro vive machucado, vai para a seleção, né? Se for para a Copa, se estiver bem, vai para a Copa. Porém, já falou em aposentadoria, falou em ir para uma liga menor. E aí o Ayrton Lucas não tem agradado a torcida flamenguista. E aí fica essa briga aí, né?
quem vai levar o Wellington, se é que ele vem para o Brasil, embora, segundo a reportagem aqui do Bola VIP e também do palmeirasonline.com.br, está falando que ele aceitaria e estava vendo com bons olhos voltar para o futebol brasileiro. Vamos ver quem é que vai conseguir trazer ele, repatriar, né? Se for lá, se o valor for igual, time a time, quem será que ele vem? Será que ele vem para São Paulo ou vai para o Rio de Janeiro? Ai, vamos aguardar. Bom, e aquela matéria novamente, né, aquele assunto novamente do Ryan, como é que é o nome dele mesmo? Ryan Roberto, não sei se é Ryan ou Rian, é o Ryan Roberto, eu vou falar Ryan Roberto aqui, porque é com Y o nome dele, então é uma joia do Flamengo, 17 anos, tá? Tem contrato com o Flamengo até outubro, ele pode assinar depois com qualquer clube, o Flamengo está tentando renovar o contrato com ele, mas ele está resistindo, porque teria aí uma oferta, um interesse muito forte do Shakhtar Donetsk. Eu já fiz o vídeo aqui e falei sobre o que eu acho, né? Eu acho uma burrice tremenda qualquer jogador, mesmo da base, que está querendo se projetar agora e ir para um time da Ucrânia, ou também do outro clube que apareceu aí, foi o CSKA também. Cara, meu Deus, é outra cagada, me desculpe, né, velho? Vai sumir lá, não vai nem desenvolver direito mais o futebol. Eu, se eu fosse esse moleque, de novo, ficaria no Flamengo, renovaria o contrato com o Flamengo, pediria aí um aumento salarial, né, e ficaria no Flamengo por mais 3 anos, aumentava a multa e, cara, vai jogar bola, velho. Uma hora você vai achar o seu clube, uma hora você vai achar um clube, mas um clube é onde você esteja disponível, visível a todos. Você vai para um lugar desse aí, cara, para começar lá na Ucrânia, você não vai ter nem paz, velho. Você não vai nem treinar em paz, velho. Você vai estar treinando e de repente solta. E já o Everton Cebolinha, que já está anunciado que não vai ficar no Flamengo em 2027, tem contrato até o final de 2026. O Flamengo diz que vai usar o Cebolinha até o final do seu contrato. Se alguém quiser levar o Cebolinha, vai ter que pagar, né? O Cebolinha pode assinar contrato com quem ele quiser a partir de julho. Porém, se alguém assinar o contrato com ele e quiser levar ele embora, vai ter que pagar para o Flamengo. Nada mais justo. 30 anos, né? Agora o que está se falando aí, que os rumores são que a família dele não quer deixar o Rio de Janeiro. Portanto, parece que teria um contato ali, segundo o Gazeta do Urubu, com o Fluminense, né? Fluminense podia ser um destino potencial caso o ciclo dele seja mesmo encerrado ao fim da temporada. Sabe que daqui até o final do ano, muita coisa pode acontecer. Sabe que ele pode mudar de ideia. Pode acontecer alguma coisa que o Léo Jardim comece a utilizá-lo mais e chegue para ele e fale, cara, fica aqui. Ou pro Flamengo, não renegocie esse jogador. Pode acontecer. Por que não? Sabe como é que é? O mundo dá voltas e tudo muda do dia para noite, velho. Também existe sondagens do Flamengo por parte do Danilo. Porém, a matéria da ESPN traz que o Botafogo não quer negociar o jogador com o futebol brasileiro, com rivais do futebol brasileiro. Só que aí é que entra outro ponto. Já não é a primeira vez que existe problemas ali em questão de repasses financeiros dos agentes do Danilo com o Botafogo. E o Danilo, ele é um cara muito tranquilo, é por isso que ele tem segurado a onda. Mas no momento que jogador e empresário começar a se irritar com essa situação, porque por enquanto eles não estão se irritando porque a Copa tá aí. Então eles não vão criar tumulto. Só que passado a Copa, aí, meus amigos, a conversa vai ser outra. Uma porque você tem o futebol europeu e você tem também a janela brasileira que vai estar aberta. Então assim, eu não acho certo a atitude do Palmeiras se abdicar da negociação do Danilo. 30 milhões de euros é muito caro porque a gente vendeu ele por mais barato. Isso não é justificativa. Isso não é justificativa. Agora, o Botafogo, eu não vou negociar ele com o Flamengo, não vou negociar ele com o Palmeiras. Até onde, Botafogo, vocês conseguem garantir que não? Teve informações aí que vieram das mídias alternativas flamenguistas de que a intenção do BAP é investir 1 bilhão na equipe ao longo dessa temporada toda. Até agora não chegou nesse 1 bilhão, falta uma grana ainda para chegar no 1 bilhão. Ou seja, o Flamengo, teoricamente falando, tem caixa disponível para 30 milhões de euros. Na verdade, meus amigos,
Até o Palmeiras tem caixa disponível para 30 milhões de euros. Nem é tanta grana assim, pela qualidade que o jogador tem. Resta saber como que vai ficar toda essa situação e quem que vai ter ali a coragem para ser destemido o suficiente e tentar disputar o Danilo, porque a proposta, já falei aqui uma vez, ela tem que pelo menos existir. Ah, mas está aberta a janela da Europa. Foda-se, que se lasque. Se ele quiser ir para a Europa, ele que vá. Mas a proposta na mesa, ela tem que estar sendo apresentada. Agora, quem que vai apresentar? Aí eu não sei. O Botafogo não vai segurar. Isso eu garanto para você. Ah, mas é rival. Dane-se, o Botafogo não vai segurar. Os caras estão vendendo o almoço para pagar a janta lá. Então eles não vão conseguir segurar, tá bom? Até porque essa relação conturbada, ela tende a esquentar depois da Copa do Mundo. Por enquanto ela não esquenta porque o jogador não quer causar esse tipo de repercussão. Só que no momento que a janela estiver aberta, a conversa muda. Vocês escutam o que eu estou falando. A conversa muda e muda muito. Beleza? Num passado recente, levou 8 no Maracanã. É o último jogo no Maracanã. Exato. Entre Flamengo e Vitória, 8-0. Então a defesa deve ser completamente alterada. Aí tem essa dúvida se o Jorginho vai começar como titular ou não. Acho que não. O ataque bem modificado, sem Pedro, sem... O Carrascal tá suspenso, mas sem Plata, sem... Tá bom, beleza. Não faz... Aí você começa a escalar o ataque reserva. Bruno Henrique. Aí o Luiz Araújo. Tá sem elenco. Aí você deu o Flamengo tá sem elenco. É brincadeira, né? Enfim, eu acho que... Que privilégio de Léo Jardim. Isso é louvável. Causa, e de fato, com razão, dor de cotovelo em qualquer rival. Você ter uma condição financeira saudável ao ponto de você pensar dessa forma. Adoraria que os clubes pudessem ter esse tipo de mentalidade. Eu vou comprar o melhor e vou trabalhar para que financeiramente eu esteja sempre no ápice para que eu consiga ter essa sustância, como diriam, né? Os nossos amigos lá do Nordeste, a sustância de elenco que tem esse time do Flamengo. Na defesa, não joga o Ortiz e o Pereira, vai jogar Danilo e Vitão. Vitão, que até ontem era um dos melhores do Campeonato Brasileiro pelo Internacional, que tudo bem, brigou contra rebaixamento até a última rodada do ano passado, mas era um menino valorizado. Bom que seria time principal em muitos e muitos times aí espalhados pelo Brasil. Obrigado. Prazer, volte sempre, viu? Obrigado. Pra falar do Flamengo. Valeu, Guilherme, obrigado. Valeu. Tamo junto. Nesse final de semana tivemos a primeira... Muito feia. Então, a informação é que os jogadores, mesmo que sem falar sobre isso, né, sem publicamente falar sobre isso, estão ali, né, buscando já novos ares, buscando novas oportunidades, buscando negócios para sair do Botafogo no meio do ano. Então o Botafogo deve perder muitos jogadores e a questão é, o Botafogo que estava se acertando agora, entra numa situação complicada e tem clubes interessados na contratação das suas principais estrelas que devem acabar saindo até mais baratas do que o esperado, tá com a faca no pescoço e aí não tem jeito. Danilo é um deles. Tem interesse, então, de equipes da Europa. O Bayer Leverkusen está interessado na contratação do Danilo. Outra equipe que está interessada é o Napoli, da Itália. O Danilo, a informação que chega é que tem até uma predisposição para escolher o futebol europeu e principalmente o Bayer, né? O jogador aí, se for sair do Botafogo, teria essa preferência, a informação que chegou para a gente, teria essa preferência de jogar na Europa. Tá? Então o Flamengo, se tivesse o interesse de contratar nessa xepa que estão falando aí, nesse momento aí difícil do Botafogo, o Flamengo teria essa concorrência da Europa, que seria uma concorrência ingrata, já que o jogador teria já essa preferência também de jogar no futebol europeu. Então os torcedores do Flamengo pedem a contratação do Danilo, do Luiz Henrique, mas são contratações muito difíceis de acontecer. O Flamengo hoje está bem servido de zagueiro, mas o Danilo pode encerrar a carreira, a gente não sabe, né? Tomara que não, mas pode encerrar a carreira no final do ano, deve decidir após a Copa do Mundo. A gente tem aí, ele já falou sobre isso, a gente tem também clubes monitorando o Léo Ortiz, Léo Pereira, eu espero que o Flamengo segure pelo menos um dos dois, e aí o Alexandro, né, falou sobre esse desejo da família dele voltar para o Brasil, do desejo dele de jogar pelo Flamengo, voltar para o Mengão e jogar no Flamengo. Ele foi cria da base do Flamengo, e além disso, ele ainda falou que descartou, né, uma sondagem do Palmeiras, que ele teria ali descartado de imediato, né, de um clube verde. Ele falou, um time verde que me procurou, Rio e tal, zoou. Ou seja, ele não quis nem dar sequência
na sondagem da tia Leila, né? Fechou a porta na cara da tia Leila, um jogador de nível de seleção, fechou a porta na cara da tia Leila e disse que quer jogar no Flamengo. E aí a gente tem uma informação interessante para trazer aqui para vocês após a gente ter falado sobre essa entrevista que ele deu à Cazé TV. Olha só. Diretor do flamenguista também. Aí a gente... Tem que falar de uma forma mais... Até o momento de não citar ele sempre fala, né? Ele sempre fala isso, não é? Tipo, ele falou isso agora. Mas se o Flamengo não contratar ele, já era, né, Raíz? Ele vai jogar onde? Mas o Flamengo contrata. Quando ele... O Ilan falando que se o Flamengo não contratar ele, quem vai contratar ele? Que ele fechou todas as portas. Ele tá cagando e andando, o Ilan. Ele tá cagando e andando, sabe por quê? Se fechar a porta, abre a gigante, que é a do Flamengo. Tá aberta, escancarada. A do Flamengo tá escancarada. Pô, não existe, cara. Eu acho que o jogador vai querer... Ele é flamenguista, vai querer jogar no Flamengo. Quando ele foi convocado, ele é muito bom jogador. Quando ele foi convocado pela primeira vez, ele entrou, se não me engano, na primeira lista do Ancelotti, né? E aí ele deu algumas entrevistas ali e ele falou que ele tinha esse desejo de voltar ao Flamengo, porque ele jogou no Flamengo na base, ele falou que ele queria muito jogar no Flamengo, que é um sonho que ele tem de voltar a jogar no Flamengo. E desde então, o torcedor do Flamengo começou a acompanhar ele. Começou a acompanhar ele, mandar mensagem. Ele foi muito bem, estava muito bem no Lille, só que ele sofreu uma lesão. E aí, depois que ele voltou dessa lesão que ele sofreu, aí ele não conseguiu manter o mesmo desempenho que ele tinha. O Ancelotti tinha indicado ele, inclusive, para o Real Madrid. Tá? Não foi à toa que o Ancelotti convocou ele logo na primeira convocação. Ele tinha indicado o Alexandre pro Real Madrid. Aí aquela coisa toda, daquele momento, o torcedor do Flamengo começou a acompanhar ele e com certeza mandam muita mensagem para ele, né? E acaba aumentando esse desejo. Mas ele é muito bom jogador e eu não tenho dúvida, viu, Ilan, que tá no radar do Flamengo, tá? Então tá bom, tá, papo. Já tá agora? Tá no radar. Tá no radar. Não, já estava. Já tá no jogador. Olha, tá no radar. O jogador que a gente já sabe que tá no radar, a Raíza confirmou a informação de que tá no radar do Flamengo. É um jogador que é interessantíssimo e é o que a gente fala. Quando o Flamengo perde um jogador pro futebol europeu, qualquer coisa, o Flamengo... Cara, o jogador que atua na Europa, zagueiro principalmente, ele sabe que ele vai vir pro Flamengo ou qualquer outro lugar do mundo, inclusive, não só da Europa. O cara vai jogar no Flamengo, ele vai chamar a atenção da seleção brasileira. Olha quantos zagueiros do Flamengo foram convocados recentemente. O Fabrício Bruno sai do Flamengo, mas convocado, né? Saiu do Flamengo, mas foi muito convocado. O Alexandre, base do Flamengo, joga na Europa, se voltar, deve ter outra oportunidade. O Léo Ortiz, Léo Pereira, olha quantos, o Danilo, olha quantos que estão ali no setor defensivo do Flamengo. Varela, o Vinha, que está agora no River. O Emerson Royal não foi, beleza, esquece. Agora, Ayrton Lucas já foi jogando pelo Flamengo. É impressionante, cara. Setor defensivo, tá? Falando ali do zagueiro e lateral. O Wesley, foi negociado, mas jogando pelo Flamengo, convocado. Então, é impressionante, cara. Impressionante. O Flamengo, o cara já sabe que vem pro Flamengo, ele vai ter, no mínimo, uma oportunidade de ser convocado. E isso aí conta muito, né? O Flamengo, ele fortalece. Olha o Paquetá de novo aí, já se falando em convocação, óbvio que está com notas altíssimas, números espetaculares, jogando demais. Olha o Pedro, já todo mundo falando, a gente vai falar sobre isso. O Pedro falou sobre isso. Então, eu acho que é um negócio interessante, sim, tá? É um negócio interessante demais pro Flamengo aí aproveitar, tá certo? Olha só, trazer aqui a informação, né? O Flamengo realizou nesta tarde aí o último treinamento aí antes de enfrentar o Vitória, né? O Flamengo realizando, na verdade, a gente está gravando aqui, o Flamengo, os jogadores já chegando no Ninho do Urubu para esse último treino antes do confronto contra o Vitória, né? Os jogos no Rio não vai ter mais essa concentração na noite antes do jogo, tá? Tem às vezes ativação e tal no Ninho, mas treino mesmo, hoje o último, né? E a gente tem aqui, inclusive, a arbitragem, né? A CBF divulgou a equipe de arbitragem para o confronto entre Flamengo e Vitória.
nesta quarta-feira, quinta fase da Copa do Brasil, Anderson Daronco, cara. Daronco é o árbitro responsável no Maracanã. Ele tem assistência da Leila Nayara Moreira da Cruz e Michel Stanislau, tá? Então, a equipe do VAR será composta por Thiago Peixoto, de São Paulo. Então, o VAR de São Paulo. É sempre alguém de São Paulo, né, cara? Sempre alguém de São Paulo aí nos jogos do Flamengo. Impressionante. Mas Daronco, ninguém merece Daronco, hein? Daronco! Daronco! Ninguém merece, cara. Ninguém merece. Anderson Daronco, ninguém merece. Bem, olha só. Trazer aqui também uma informação importante, né, antes da gente falar do Pedro aqui. Cara, é importante a gente trazer aqui essa notícia, tá, do BRB. Olha só, o BRB anunciou acordo para a venda de mais de 15 bilhões em ativos ligados ao Banco Master. Teve gente aí falando, o Flamengo, o BRB, tal, não vai falar nada. Sempre falamos, trazemos todas as notícias. O patrocinador do Flamengo, né, o BRB, anunciou em comunicado divulgado nesta segunda-feira um acordo para a venda de até 15 bilhões em ativos ligados ao Banco Master. Segundo o BRB, foi assinado um memorando de entendimento com a Quadra Capital para estruturar um fundo de investimento que receberá esses ativos originados de operações anteriormente absorvidas do Banco Master. A operação tem valor de referência de 15 bilhões, desse total, entre 3 e 4 bilhões devem ser pagos à vista. Tá? O montante restante, estimado entre 11 e 12 bilhões, será representado por cotas subordinadas do fundo que será criado para gerir e monetizar os ativos. Trazer aqui para vocês também, essa entrevista do Pedro, né, cara? A gente tem que falar sobre essa entrevista do Pedro, que foi espetacular, né? Entrevista muito boa. O Pedro falou sobre o relacionamento com o Felipe Luiz, em entrevista ao GE. Ele falou o seguinte: esse assunto já passou, eu já dou como encerrado, eu pude conversar com ele, o chamei para conversar, tirar qualquer tipo de problema, quando um assumir as suas responsabilidades, seus erros, e tudo isso ficou muito bem resolvido, tá? Mas claro que naquele período foi um tempo difícil, onde eu tive que dar a volta por cima, me reerguer dentro do Flamengo. Mas eu já passei por tanta coisa que aquilo foi só mais uma que pude superar, vencer. Graças a Deus está tudo resolvido. Desejo sempre o melhor para o Felipe, que tenha sucesso na carreira de treinador, assim como teve como jogador. Nós conquistamos muitas coisas juntos, títulos, momentos memoráveis, como nas vitórias contra o Palmeiras, Botafogo na Libertadores, na Libertadores também, quartas e oitavas de final pude fazer gol, na semi eu acabo me machucando, então tivemos uma era muito vitoriosa aqui juntos, e eu desejo o melhor para ele. Claro que eu não tive meu melhor momento nesse período aqui no Flamengo, mas não tive essa sequência, como falei, que estou tendo agora, podendo jogar um jogo atrás do outro, jogar 90 minutos em alguns jogos, ele deixando claro, né? Não tive tanta oportunidade assim, mas sem dúvida serve de amadurecimento e aprendizado. Me fortaleceu ainda mais para poder conquistar tudo que venho conquistando. Espero com o Jardim continuar com essa era vitoriosa, tá certo? E os torcedores, é claro, muito do Pedro, né? Muito a favor do Pedro. Precisa do apoio da nação. O pessoal falando aqui, ó, devido o Felipe Luiz ter jogado junto com o Pedro e tal, tiveram a oportunidade de conquistar títulos juntos, eu acho que o Felipe Luiz faltou com respeito ao Pedro. O Felipe não teve a consideração com o Pedro, o Rony e Everson respondendo. E o pessoal respondendo, ele também, o Pedro também não teve consideração, erro dos dois e tal. O Paulinho Bonato, sim, o humilhado está metendo um gol atrás do outro, sendo um dos maiores artilheiros da história do Flamengo e do Brasil e da América, tá? Enquanto Felipe Luiz, que quase chegou a negociar o Pedro em sua gestão de treinador, está desempregado. Isso não tem nada a ver também, o Felipe optou, ele falou já sobre isso, sobre ficar um tempo de folga, né, que ele não teve quando ele se aposentou no futebol e já foi direto ser treinador da base do Flamengo. O DJJB Santos
falando diferenciado totalmente. O BRT Contador Pedro é um moleque do bem. Aí a galera aqui, ó, gente que volta nesse assunto, isso é chato. Não, ele falou sobre isso, cara. Entrevista ao GE. E a gente está trazendo aqui a informação, né? O pessoal perguntou, ele respondeu. É isso aí, nação rubro-negra. Como vocês viram, né? Os rivais estão realmente com inveja e já estão assumindo a inveja, né? Eles não estão aguentando ver o sucesso do Mengão, né? O poder que o Mengão está tendo, né? Principalmente no mercado da bola, onde os jogadores estão se oferecendo para ser contratado pelo Mengão, né? E o Mengão ter aí a possibilidade de escolher qual jogador, né? Eles querem contratar, qual o melhor, né? De boa qualidade, né? Jogadores até da Premier League se oferecendo para vir jogar no Mengão, né? Jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, né? Pelo Carlo Ancelotti, que é o caso do Alexandro mesmo, né? Um jogador de nome, jogou, né, na data FIFA e realmente se destacou bastante, né? E provavelmente vai ser chamado, convocado novamente. E aí você vê que esse jogador tá se oferecendo para vir para o Mengão. E a questão do Danilo, né? Danilo, se não for para fora, né, para a Premier League lá jogar, com certeza a prioridade vai ser Flamengo, né? O Luiz Henrique, a mesma coisa, né? E os jogadores do Botafogo estão vazando antes que fique no prejuízo, né? Então eles mesmos já estão aí se oferecendo aí para o Mengão para poder, claro, ter um futebol melhor, estar em destaque para a Copa do Mundo e, claro, jogar tranquilamente sem pensar que o time pode falir a qualquer momento por ser SAF, né? É isso, galera. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, lembrando aí de deixar os créditos aí para o canal do Deixa o Palmeirense Falar, do Opina Porco, né? Também do Paparazzo Rubro Negro, né? E também o canal do Fragerar Notícias, deixando aí os créditos aí para eles. E a pergunta que não quer calar: qual o placar que vocês acham que o Flamengo vai ganhar no jogo contra o Vitória amanhã? Será que vai se repetir esse 8-0, galera? Eu tô contando aí com esse 8-0 se repetindo, porque o Flamengo tá com tudo, tá 1. Então, a Copa do Brasil vai começar a todo vapor. E, claro, o mercado da bola aí bombando. Então, galera, comenta aí embaixo, deixa o seu placar e diga qual jogador desses, né, que está aí se oferecendo para jogar no Mengão, vocês acreditam que é o melhor? Qual deles você quer? É Alexandro? Danilo? O Luiz Henrique? O Douglas Santos? Comenta aí, galera, porque são muitos jogadores que até fuja aí o nome de cada um deles. Até o próximo vídeo, não esquece de hypar o vídeo e até o próximo vídeo, galera.